Dr. José Carlos Richelman, mais uma vez na Janela da Paulista. E hoje para falar novamente na medicina psicossomática. Dr. Richelman, existe mesmo aquela coisa que os chineses falam tanto, e aqui no Brasil o pessoal adora, que é aquela correspondência entre a emoção e o órgão que adoece ou não? Isso é verdade? Olá, Isabel, olá você que está assistindo aí o nosso canal. Essa pergunta é muito importante para a gente estabelecer algumas diferenças entre a visão da medicina chinesa e a visão da medicina psicossomática. Enquanto que na medicina chinesa existe uma correspondência clara, não tanto entre uma certa emoção e um órgão, mas existe uma correspondência clara entre um certo meridiano de energia do organismo e alguns órgãos, né? Isso quando você vê o mapa da acupuntura, você vê que determinado meridiano de energia corresponde a um determinado órgão. Quando a gente está falando da medicina psicossomática, isso não é bem assim, né? É importante entender que existe uma coisa que se chama processo de somatização. Processo de somatização, Isabel, significa como alguma coisa que começa com a natureza de um conflito emocional vai se transformar num sintoma corporal, num sintoma orgânico. Mas isso não é uma coisa mágica, né? Não. Isso é uma coisa química, não é? Com certeza. Isso é uma coisa que tem as pessoas tem vários caminhos. Pensam que é mágico, assim, acontece magicamente. Certamente não. E aí, agora nós vamos entender que isso pode acontecer por diferentes caminhos. Então, um primeiro caminho de somatização, um primeiro caminho que transforma um acontecimento psicossocial num acontecimento biológico, corporal, é uma coisa que nós poderíamos chamar de componente orgânico da emoção. Se eu estou falando que tem um componente orgânico da emoção, logicamente vamos concluir que existe um componente da emoção que não é orgânico. E justamente isso, o conceito fundamental é entender que a palavra emoção é o nome de um acontecimento que se desenvolve em diferentes níveis do ser humano ao mesmo tempo. A palavra emoção tem um componente que é corporal, é orgânico, é celular, e também a palavra emoção tem um outro componente que é mental, que é psíquico, né? Então, é importante entender que a emoção é um acontecimento processado numa parte do cérebro chamado sistema límbico. Essa parte do cérebro fica naquele pedaço do cérebro que funciona como uma ponte entre um lado e outro lado do cérebro. Os dois hemisférios cerebrais. Isso. Tem os dois hemisférios cerebrais. Aqui no meio tem uma ponte que gruda os dois. E esse sistema límbico está naquela região da ponte que gruda os dois. É válido dizer que o hemisfério direito é o hemisfério do sonho, da intuição e o esquerdo é da racionalidade? Sim, é válido. É válido porque, apesar da gente pegar o cérebro na mão e parecer que é tudo igual, na verdade o cérebro ele é especializado em algumas funções. E existem funções cerebrais que estão especializadas só de um lado do cérebro e não do outro, né? Por exemplo, o pedacinho do cérebro que faz eu conseguir falar é um lugarzinho que chama área de Broca. Broca era o nome do cara que deu o nome para a área. É área de Broca. E essa área de Broca fica só no cérebro esquerdo, fica só do lado esquerdo. Então, se acontecer uma lesão cerebral do lado direito, eu vou continuar falando. Mas se acontecer uma lesão cerebral do lado esquerdo, eu não vou conseguir falar mais. Mas eu consigo pensar o que eu queria falar. Só não sai som da minha boca. Eu consigo pensar o discurso, mas não sai som da minha boca, porque o pedaço do cérebro que faz
a minha boca falar fica só do Sofreu lado uma esquerdo. lesão. Exatamente. E o lado que faz pensar, não. E o lado que eu sinto e faz pensar, não. Então eu continuo pensando no discurso, mas eu não consigo mais produzir o som, eu não consigo mais falar. Então é verdade, sim, que tem coisas especializadas de um lado do cérebro e do outro lado do cérebro. Agora, E esse sistema límbico aí que no une meio, esses dois lados? esse sistema límbico que une os dois lados do cérebro é o sistema que processa a emoção. Emoção é um acontecimento celular no cérebro. E as células do cérebro, que são chamadas de neurônios, as células do cérebro só sabem fazer uma coisa na vida, que é criar carga elétrica e disparar carga elétrica, né? Então, quando a gente fala que criou uma emoção no cérebro, a gente está falando que criou uma carga elétrica. E essa carga elétrica, ela é criada neste ambiente da ponte que une os dois lados do cérebro. Agora, carga elétrica não pode ficar parada, porque se ficar parada começa a fazer funcionar mal as células. A carga elétrica que foi criada, ela tem que andar. Uma parte da carga elétrica se expressa mentalmente. Então uma parte da carga elétrica produz o que a gente chama de componente psicológico da emoção. O componente psicológico da emoção seria o sentimento. Sim. Então eu estou com sentimento de fome, eu estou com sentimento de raiva, eu estou com sentimento de alegria, eu estou com sentimento de ternura. Esse sentimento é a parte psicológica da emoção. E ao mesmo tempo que eu estou sentindo o sentimento, uma outra parte da eletricidade está descendo pelos nervos e fazendo coisas acontecerem no corpo. Então, por exemplo, se eu estou com um sentimento de raiva, a parte psicológica é raiva, um sentimento de raiva, a outra parte dessa eletricidade da emoção está indo para as minhas glândulas suprarrenais e está fazendo eu liberar adrenalina nas glândulas suprarrenais, e essa raiva vai misturar com o efeito da adrenalina. Então eu vou ter a minha pressão sanguínea aumentando, eu vou ter o meu batimento do coração batendo mais depressa, eu vou ter a minha pele ficando mais pálida, eu vou ter mudanças corporais que são próprias da emoção da raiva. Por exemplo, a pele que tem dentro do estômago, a pele que tem dentro do intestino, também vai ficar pálida, porque a adrenalina que foi liberada das suprarrenais vai contrair os vasos sanguíneos de todas as peles. Não só a pele aqui por fora, e eu vou começar a ficar pálido, né? Mas as peles por dentro também. Então, a pele que tem dentro do intestino, a pele que tem dentro do estômago, vai ficar pálida também. E veja, a absorção do alimento depende da circulação sanguínea na pele do intestino, na pele do estômago. O alimento atravessa a pele do intestino para entrar no sangue e se distribuir no organismo. E aí, se essa circulação estiver prejudicada, evidentemente eu vou ter um problema de digestão. Eu vou ter um problema de digestão, eu vou começar a ter a famosa gastrite nervosa, eu vou ter um problema intestinal, por exemplo, uma prisão de ventre ou uma diarreia, eu vou ter problemas de absorção da comida. Então, agora, isto não quer dizer que existe uma emoção A que vai pegar o órgão B. Sim, não quer dizer que a raiva, evidentemente, vai pegar seu estômago, ou que outros sentimentos vão afetar outros. Não é esse o pensamento. A ideia é que a emoção do sistema límbico se manifesta como uma coisa mental, psicológica, ao mesmo tempo que ela se manifesta como uma coisa física. Então, a ideia que as pessoas têm é que emoção é psicológica. Não, emoção é física. Por causa da emoção, há
o organismo modifica. Por exemplo, a coisa mais comum para um médico que trabalha em pronto-socorro é atender pessoas que desmaiaram no enterro, desmaiaram no velório ou desmaiaram num campo de futebol. Por que as pessoas têm um problema corporal e as pessoas desmaiam se a emoção é só psicológica? Não, a emoção não é só psicológica. Além do sentimento psicológico, existe uma forte descarga cerebral no corpo. E a emoção psicológica, que é o sentimento, se acompanha de uma mudança corporal. Uma grande tristeza de alguém que está num velório ou num enterro se acompanha de uma queda de pressão arterial, e essa queda de pressão arterial faz a pessoa desmaiar. É a queda da pressão que faz desmaiar. Então é importante entender que a emoção atua na mente e no corpo ao mesmo tempo, mas não obrigatoriamente existe a emoção número 1 com o órgão número 1, a emoção número 2 com o órgão número 2. Não existe essa relação. E mesmo na medicina chinesa, então, como você explicou no começo, essa relação também é com os meridianos do corpo e não com o órgão e não com o órgão em si. Como o pessoal fala, se você tem problema no rim, é porque você ficou... O que era mesmo rim? Acho que era inveja, o ciúme, o medo. As pessoas falam que inveja dá problema no fígado. No fígado, E raiva dá problema no rim. Medo dá raiva, medo no rim, eu não sei. Medo e raiva dá problema no rim. Até faz algum sentido, porque medo e raiva libera adrenalina. Uhum. A adrenalina contrai o vaso sanguíneo, aumenta a pressão. A pressão alta dá problema no rim mesmo. Então existe alguma correlação. Existe uma certa lógica. Mas não dá para você fazer uma ligação do tipo assim, se eu brigar com a minha mãe, eu vou ter problema no estômago. Se eu brigar com meu pai, eu vou ter problema no fígado. Esse tipo de relação não existe. E essa história de baixar a imunidade? Quando você está triste, ou quando você tem um grande choque, a tua imunidade baixa, por isso você pegou uma gripe, por exemplo. É verdade? Esse é um excelente assunto para o nosso próximo vídeo. Que é comprido. Então tá bom. Então esse é um excelente assunto para o nosso próximo vídeo. Até lá. Obrigada, doutor Cristo. Foi um prazer, Isabel. Every time we say goodbye, I die